E aí, tudo bom? Aqui é o professor Eduardo e eu estou aqui para falar com você sobre resenha crítica acadêmica. A resenha crítica, geralmente, quando nós entramos na faculdade, sempre é pedido em diversas disciplinas, faz uma resenha crítica, faz uma resenha crítica. Eu estou acostumado a ver meus alunos sofrerem com isso. Eu sempre explico e tal. Então, eu estou gravando esse vídeo para ajudar você que está pretendendo fazer uma resenha crítica, para ter uma resenha crítica, então, de qualidade, que atenda aí a demanda, a necessidade das universidades. Como é que funciona isso? Na prática, existem vários tipos de resenha crítica. Existe uma resenha crítica de restaurante, resenha crítica para cinema, teatro e as resenhas críticas acadêmicas. A questão é que, em suma, a resenha crítica ela apresenta uma ideia e a opinião, né, do autor sobre essa ideia. Então, por exemplo, numa crítica de cinema ou numa crítica de restaurante, por exemplo, né, a resenha crítica ela é muito mais, a gente chama de opinativa, porque os elementos que são usados para emitir um juízo, um julgamento, uma crítica, são elementos subjetivos, pessoais, que envolvem gosto. Tá? Já para uma resenha crítica acadêmica, não se usam esses elementos. É um pouco diferente. Tá? E é disso que eu quero tentar te mostrar, como fazemos uma resenha crítica diferente. Tá? Então, vou mudar aqui o quadro e só me acompanha. Olha lá. Então, são 3 passos básicos para uma resenha crítica acadêmica. A primeira coisa é que você, claro, vai ler o texto e você então vai fazer uma apresentação do autor e da obra. Tá? Como é que é isso? Então você vai estudar e você vai procurar informações extras sobre o autor. Não é só ler o livro. Então, quem é o autor? Qual a relevância desse autor para a ciência, para a disciplina que você está estudando, né? Você tem que procurar entender essa obra, qual o papel dessa obra, desse livro, dentro dos livros do autor e dentro da academia. Então, isso aqui, a primeira coisa é isso. Então você começa lá, coloca lá o título, né, do livro, certinho toda a informação bibliográfica e então uma apresentação do autor. Quem era o autor, qual o papel dele para considerar. Então, se você não conhece essas informações, então é aí que começa a resenha crítica. Porque ela começa da leitura de outros artigos sobre o assunto para que você tenha elementos para poder emitir um parecer, para poder emitir uma crítica. Então, a primeira coisa, uma breve apresentação do autor e da obra. Segundo passo, aí é a resenha da forma bruta, é o resumo mesmo. Tá? É um breve resumo geral do texto. Então, você pode fazer ele, eu gosto da seguinte forma, um pequeno parágrafo, 2, 3 linhas, colocando um resumo geral do livro. Qual é o tema, qual é a ideia principal, né? Bem assim, bem específico. E depois, um segundo, terceiro parágrafo, onde você vai apresentar essas outras coisas. Quais são as ideias principais apresentadas pelo autor? Né? Quais são as abordagens? Porque existem várias abordagens. Ele pode fazer uma abordagem metodológica, ele pode fazer uma abordagem epistêmica, ele pode fazer uma abordagem sociológica, psicológica, literária. Né? Então, aí a ideia é qual a abordagem ele está usando e quais são as fontes que ele usou para essa abordagem. Então, as fontes é muito importante numa análise crítica, porque já demanda daí, começa a crítica. Então, o autor está fazendo uma análise sociológica e ele usou como fontes uma pesquisa que ele fez na cidade tal. Ótimo. Né? O autor está fazendo uma abordagem literária. Né? E as fontes partem da experiência própria do autor. Então você entende? Em termos de validade de argumentos, é muito diferente entre um e outro. É aí que começa a resenha crítica, ok? Seguindo, próximo passo, então, ainda nesse resumo, você vai colocar os métodos utilizados. Como que ele chegou? Qual foi a metodologia que ele usou? O autor desenvolveu uma metodologia bibliográfica, né? Ele fez uma pesquisa de campo, né? Entendeu? Ele está fazendo uma análise de raciocínio lógico. Então aí você tem que colocar a metodologia que ele usa e as conclusões do autor. Nesse segundo ponto, você tem que omitir-se o máximo possível. Espera-se a ideia do autor. Tá? Então quem está avaliando vai avaliar o quê? Se você conseguiu entender quem é o autor, primeiro tópico. E se você conseguiu entender a obra, segundo tópico. Ok?
Feito isso, e aqui uma nota importante que eu até coloquei aqui, todas as referências que você fizer tem que ter citação de página, tá? É importante, isso aqui eu vi na página tal, essa abordagem que ele usa está aqui referenciada na página tal, esse método, porque todo trabalho acadêmico ele tem que ser o mais preciso possível. Tem indicação de página, muito importante. E terceiro é a parte crítica. Onde vai se desenvolver a parte crítica? Então lá, primeira coisa que você tem que entender, existem vários tipos de crítica. Então, vou fazer uma análise crítica, aí eu fico esperando, mas que crítica? Existe um monte. Você pode fazer uma crítica sociológica, uma crítica metodológica, uma crítica literária, pode ser crítica conceitual, filosófica, e vai longe essa questão da crítica. Então, a questão é, você já tem que pontuar o tipo de crítica que você está fazendo. Então, aí você vai colocar lá no teu parágrafo, né? Para análise dessa resenha, nós vamos fazer uma crítica sociológica, e aí dessa perspectiva entendemos que, e aí você vai emitir a crítica sociológica, ou uma crítica metodológica, ou você pode apresentar todas, né? Apresentar todas. Aqui ele faz uma análise social, aqui metodológica, aqui literária, aí fica bem abrangente, ok? Importante entender, então, que cada tipo de crítica demanda um pressuposto específico. Então, quando um professor pede uma resenha crítica, ele já sabe, tá, que o aluno não tem referencial suficiente para fazer uma análise crítica. Então, espera-se que a pessoa que está estudando vai fazer o quê? Vai fazer pesquisa. Então, toda resenha crítica você tem que pesquisar, no mínimo, gente, uns 4, 5 artigos sobre o assunto, para que você tenha fundamento e referencial para emitir um parecer crítico. Não há como fazer crítica se você não conhece, tá? Então, realmente, as pessoas têm dificuldade de fazer crítica porque não conhecem. Então, na parte crítica, então isso aqui pode ser bem dividido no trabalho. Um primeiro tópico, a apresentação do autor da obra, um segundo com resumo e um terceiro que é a exposição crítica. Na exposição crítica, então, você vai fazer esses tipos de crítica. E aí, como é que é isso? O que é essa crítica, né? Crítica não é falar mal, embora também possa ser, tá? Como falamos, tem vários tipos de crítica. Crítica é emitir um juízo e a fazer uma avaliação. Emitindo o mínimo de opinião, no caso aqui uma crítica acadêmica, pessoal possível, tá? Por quê? Você pode até emitir opiniões pessoais, é diferente do cinema. No cinema ou num restaurante, espera-se uma opinião pessoal. Tá? Numa crítica acadêmica, espera-se uma opinião fundamentada teoricamente. Pode até ser uma opinião pessoal, mas não pode ser só sua. Tem que ser uma opinião pessoal que tenha respaldo e fundamentação científica. Tá? Aí pode ser subjetivo, né? A minha opinião é essa, e há trabalhos que também percebem essa generalização em várias outras pessoas, entendeu? Porque numa análise científica espera-se fundamentação acadêmica, fundamentação científica, e não tão subjetiva. É aí que muda. Por isso que não dá para pegar um modelo de resenha feita para o cinema ou para o restaurante e querer aplicar para uma disciplina da faculdade, uma disciplina mais teórica, porque são pressupostos diferentes, tá? E como que você vai fazer essa análise crítica? Olha lá, primeiro, para criticar, voltamos à mesma coisa. Você precisa ter pressuposto. E cada área tem seu pressuposto específico. Você pode fazer uma crítica literária, mas aí quando você for pesquisar artigos, você vai encontrar já artigos que fazem uma crítica mais literária. Você pode fazer uma crítica histórica e sociológica. Então a primeira parte é essa, literária, histórica e sociológica. Que crítica vai fazer essas três áreas? Ela vai fazer o seguinte, ela vai analisar uma relação entre o autor, a obra e os leitores. A ideia é entender como eles se relacionam. Qual foi o objetivo do autor, como os leitores entenderam essa obra, né? Qual o papel da obra em relação ao leitor e ao autor. E isso daí
E nessa análise você vai fazer ela sociológica, entendendo as relações sociais possíveis, histórica, entendendo a colocação do autor e das personagens dentro de um determinado contexto, tá? E literária, para entender o papel e a utilização do texto dentro disso aí. Então você já tem 3 tipos de análise crítica aí dentro do texto. Além dessa, você pode fazer uma análise crítica voltada para o texto em si, que é geralmente a mais usada e a mais esperada. Essa que faz literária, histórica e sociológica, geralmente ela acontece mais nos cursos de literatura, de sociologia, tá? História, mas pode ser usada em qualquer disciplina, em qualquer curso que vai ser bem aceita. O texto aí é usado em todos. E o que você vai analisar quando olhar um texto? Primeira coisa de tudo, método. Qual foi o método usado pelo autor? Foi uma metodologia, essa metodologia é válida, não é válida? É sempre a perspectiva da validade. Quais foram os conceitos? É aqui onde você vai pegar, tá? Porque conceitos, eles geralmente se adaptam contextualmente. O conceito muda de local para local, os conceitos mudam de pessoa para pessoa, a percepção do conceito, tá? Os conceitos mudam de época para época. Então, sempre que você for fazer uma resenha, você tem que parar e observar com muito cuidado os conceitos. Não só se esse conceito ainda é válido no meu contexto, se esse conceito é válido na minha época e se o autor realmente emitiu um conceito de qualidade em relação aos leitores, à história, à época dele. É sempre tentar entender isso. Quando eu falo um conceito de qualidade, eu estou querendo dizer assim, tá vendo que é importante o conceito? Eu estou querendo dizer assim, um conceito que foi realmente pensado para aquele contexto. Não foi só tomada uma ideia e reutilizada. Porque aí às vezes acaba bagunçando mais do que clareando. Então, observa com muito cuidado o que o autor quis dizer por. Essa é a pergunta. O que ele quer dizer por? Porque quando você percebe os conceitos, abre espaço para crítica. Esse conceito foi usado dentro dessa perspectiva e talvez não se encaixe dentro dessa outra e dessa outra perspectiva. E da validade dos argumentos. Quais foram os argumentos utilizados pelo autor para justificar as teses dele? Então isso aqui é o principal de tudo aí numa resenha crítica. Então o autor teve uma ideia principal, na sua ideia principal ele tem argumentos, então vamos questionar esses argumentos. Por exemplo, aqui, ele escreveu uma tese para... ele está com um problema de formiga em casa e escreveu uma tese para eliminação de formigas usando um tipo de veneno específico, por exemplo. Aí então você vai fazer uma resenha sobre esse trabalho. Então você vai apresentar a ideia principal dele e olhar os argumentos. Quais argumentos ele usou para eliminação das formigas? Ele usou o argumento baseado na saúde, tá? Mas tem todo um problema ecológico, como isso aí se relaciona. Então a ideia é pensar os argumentos do autor e entender se esses argumentos do autor foram bem usados para fundamentar de forma válida e totalmente aceitável esse pensamento. Ok? Então, isso é a resenha crítica, é nessa toada que você vai. Ok? Então, lá, retomando, obra e autor, um breve resumo e elaboração crítica. Lembrando sempre que para você fazer a elaboração crítica, você precisa de leitura, tá? Leitura sobre o tema. 4, 5 artigos pelo menos. Pode ser sobre o tema, não achei nenhum artigo sobre o tema, professor. Então você pode desmembrar e pegar pequenas ideias. Você pode fazer análise de um conceito, resenha crítica do conceito tal dentro do texto tal. Você pode fazer isso. Tá? E aí você pega e analisa aquele conceito e procura, então, artigos sobre aquele determinado conceito, sobre aquela determinada metodologia, sobre aquele determinado argumento, que aí vai te dar mais foco, mais precisão e fazer uma resenha crítica de qualidade. Ok? Então, gente, espero ter ajudado você e até a próxima. Sempre estamos por aí. Nos encontramos. Tchau, tchau.